Graça e paz, povo de Deus. Meu nome é Wagner Teruel, sou pastor do Espaço Pentecostal, sou professor de teologia e hoje, nesse pequeno vídeo, nós vamos tratar sobre escatologia, especificamente sobre a marca da besta. Fique conosco, vai ser uma grande bênção para todos nós. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a escatologia é que escatologia é o estudo das últimas coisas. Esca, fim, do e logia, estudo, conceito, doutrina. Então, é o estudo das últimas coisas. Só no Novo Testamento, trata sobre a escatologia, ele fala que só no Novo Testamento são mais de 300 vezes que é tratado esse tema. É uma chave das Escrituras, desde o tabernáculo, as festas sagradas de Israel. Se você compreender tanto o tabernáculo como a festa sagrada de Israel, você verá que lá também aponta a escatologia. O livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, trata sobre escatologia. Uma vez que você consegue estudar Daniel, uma vez que você consegue estudar o livro do Apocalipse, você vai compreender as Escrituras. Uma outra graça da escatologia é que é a esperança para a igreja. A igreja do Senhor, por muito tempo, tem perdido, por vezes, essa esperança gloriosa da vinda de Cristo, mas quando nós voltamos à palavra de Deus, ela volta, ela trata, ela refaz, ela nos ensina uma vez mais sobre essa preciosa palavra. Ok? Pensando nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre a cronologia bíblica da escatologia. A cronologia bíblica, ela começa na escatologia a partir do rapto da igreja, ou o arrebatamento da igreja. Dentro desse princípio, nós temos que salientar que existem alguns grupos. Existem os chamados pré-tribulacionistas, que creem que a igreja subirá ao céu, será arrebatada antes da grande tribulação. Nós temos os mid-tribulacionistas, que creem que no meio do período dos 7 anos, 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. E nós temos também chamados de pós-tribulacionistas, que creem que a igreja passa por todo o período da grande tribulação e depois ela será arrebatada. Existe um grupo novo que é chamado de mesotribulacionista, que acredita que a partir do momento que é deflagrado o período da tribulação, então as pessoas começam a ser arrebatadas gradativamente aos céus. Tudo isso são visões escatológicas da grande tribulação. O período da grande tribulação ele é separado por 7 anos, dividido em 2 partes. Os 3 anos e meio, o primeiro é chamado de tribulação, e o segundo período de 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. O primeiro período da tribulação é chamado de a ira de Satanás sobre os filhos da desobediência, e o segundo período é chamado de a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A partir daí, do segundo período da grande tribulação, quando começa de fato a grande tribulação, é que começa então os selos serem abertos, começa as taças serem derramadas e por aí vai todas essas ilustrações que nós vamos ver com o tempo. A segunda coisa da cronologia é chamado de julgamento da igreja e tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, pensando no pré-tribulacionismo, então a igreja lá nos céus ela passará por um julgamento onde nós teremos as nossas obras julgadas, seremos salvos, porém a nossa obra será julgada. Aquilo que nós fizemos, receberemos a nossa coroa de glória. A segunda parte desse período lá na cidade celestial, lá nos céus com Cristo Jesus, que será as bodas do Cordeiro, que será a festa do Cordeiro com a igreja. É importante nós pararmos aqui só um minutinho e pensarmos que algumas igrejas ensinam que a noiva é uma coisa e que a igreja é outra coisa. Isso é bem complicado de se pensar. Então pensa que a igreja recebe a coroa de glória, a igreja recebe o seu galardão e a noiva é quem participa. Isso é controversial, eu não quero entrar nesse assunto, somente quero deixar claro para nossos amigos e irmãos que tanto a noiva como a igreja ela é única e exclusiva. Deus não tem duas, uma noiva e uma igreja. Deus só tem uma pomba. Deus só tem uma que é chamada sua. Ok? Neste momento, enquanto explodir de fato o período da tribulação e da tribulação, vai ser retirado aquele que restringe o pecado no mundo. O que é que restringe o pecado hoje no mundo? É o próprio poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, então não haverá mais nenhuma
restrição para que as pessoas cometam os mais absurdos de pecado, se é que é possível mais do que o que nós já vivemos hoje. Ok? Logo depois nós teremos o julgamento, logo depois vem o surgimento do anticristo. Surgimento do anticristo no cenário mundial. Ele vem apresentando-se como uma grande pessoa, chamado lá no Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, um cavalo branco, a chamada falsa paz. Ele terá, durante esses 3 anos e meio primário, ele terá a incumbência de convencer as pessoas. A partir daí surge o falso profeta. Quem é o falso profeta? Ora, o falso profeta tem que ser obrigatoriamente um rabino que possa dizer para o povo judeu que aquele anticristo, ele é o Messias. Então por isso ele é chamado de falso profeta. E a besta nada mais é do que um sistema. Então logo a chamada trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta e também a besta, ela é composta por um anticristo que será chamado de Messias para os judeus, o falso profeta que irá averbar isso, que irá assinar para que ele seja o anticristo, para que ele seja o Messias, e a besta, que é o sistema que vai fazer com que funcione toda essa programação. Isso tudo vai acontecer a partir do momento da Igreja do Senhor ser arrebatada. A partir daí vem o pacto dos 7 anos, o rompimento do pacto dos 3 anos e meio, o juízo dos céus sob as 7 selos do Apocalipse capítulo 6, as 2 testemunhas que virão na missão dos 3 anos e meio, logo depois nós temos 144 mil judeus, não se engane, os 144 mil judeus salvos em Israel, 12 mil de cada tribo de Israel, não tem nada a ver com o que os testemunhos de Jeová batem na sua porta e te ensina, falando que somente haverá 144 mil nos céus. Não, querido, a Igreja do Senhor vai morar nos céus nesse período de 7 anos e os 144 mil serão judeus que serão salvos para que possam julgar a nação de Israel de acordo com a lei de Israel. Amém? Logo depois nós temos o anticristo no bloco das 10 nações, as 10 maiores poderosas nações, ele vai estar ali. O bloco das nações do norte, Gog e Magog, também nós chamamos aí, ou conhecemos como chamados de tigres asiáticos. Não é à toa que nós temos visto muitas coisas que têm se levantado a partir da Ásia. Logo depois nós temos a falsa igreja mundial, que o anticristo vai presidir, uma vez que ele rompe o selo, ou melhor, ele rompe o acordo com os judeus. Aí estabelece-se a falsa igreja mundial com a pregação de um evangelho do reino, justamente nesse propósito dessa falsa igreja. Gog e Magog invadem a Israel e destroem quase completamente Israel, sobra pouco mais de 25% apenas de Israel. E a igreja mundial, logo depois, ela é destruída pelo próprio anticristo que a estabeleceu, ele mesmo a destrói. Os judeus serão martirizados, o juízo sobre a terra, as 7 trombetas que vêm por aí, israelitas fiéis fugindo para os montes, juízo sobre a terra, sobre as 7 taças, a quase total destruição de Israel, Satanás aprisionado, o reino milenar e juízo final. Logo a igreja do Senhor desce, a segunda vinda de Cristo, a segunda parte da segunda vinda de Cristo é estabelecida, e aí logo nós viveremos o chamado novos céus e nova terra. Isso é um resumo daquilo que será o fim, aquilo que é a escatologia. Mas hoje, dentro de todos esses tópicos, eu quero tratar sobre um específico, que é chamado de 666, a marca registrada da grande tribulação. Será que essa realmente é a marca? Bom, princípio de conhecimento teológico, nós precisamos compreender que não é 666. Esse termo, 666, é totalmente equivocado. A palavra correta a se dizer é 666. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre numerologia bíblica antes que nós entremos no tema. É que 3 vezes é o número chamado da confirmação. Por isso que a Bíblia diz santo, santo, santo é o Senhor. É o número da confirmação. E o número 6 é o número do homem, é o número da humanidade, é o número da imperfeição. Então 666 é a confirmação de que o homem é imperfeito. Então é isso que simboliza esse número. Muito bem, um dos conceitos que nós precisamos compreender na teologia, falando especificamente de escatologia e do 666, é quem tem o direito de governar
no período da tribulação? Deus ou Satanás? Bom, se você está atento a esse vídeo aí, você já deve ter visto lá atrás que nós falamos sobre tribulação e grande tribulação. 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período é a ira de Satanás sobre os filhos da desobediência, chamada de tribulação, e a grande tribulação, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Dessa situação, nesse ponto, nós precisamos olhar então para o que a palavra de Deus ensina. E nesse caso eu queria convidar você para que abra sua Bíblia. Se você pode aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 13 e o versículo de número 11 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666, na nova versão internacional, ou 666, o número do homem. Nesse sentido, quando a palavra de Deus nos trata sobre o 666, toda a humanidade que sobrar. Primeiro, note uma coisa, querido. A salvação, quando fecha a dispensação da graça, ela volta para Israel. Então, quando a humanidade toma, ou ela passa a escolher um lado, a Bíblia diz, todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, isso não quer dizer que uma pessoa do Brasil, ou uma pessoa dos Estados Unidos da América, uma pessoa de Guatemala ou Haiti, ele não terá que escolher um lado. Ele vai ter que escolher um lado. Porém, a salvação dessa grandiosa graça de viver com Cristo é somente para os judeus, porque acaba a dispensação da graça. Esse evangelho que se prega hoje da segunda oportunidade, se você não for salvo agora, você não leva o sinal da besta, você vai para o céu, isso é um pouco duvidoso, é um pouco arbitrário. Nós precisamos compreender que hoje é o tempo da nossa salvação. Hoje é o dia da graça para nós que somos ou que fomos chamados e considerados gentios. Hoje nós vivemos esse período. Quando o Senhor Jesus resgatar a igreja, quando levarmos aos céus, logo a salvação, a soter mesmo, a soteriologia, ela passa especificamente, exclusivamente para os judeus. Não é com isso que qualquer outra raça, qualquer outro povo não terá que tomar uma decisão. Muitos também tomarão a decisão, porém a salvação é hoje, ok? Pensando dessa forma, o Dr. Robert Thomas, ele comenta essa seguinte construção retórica. Ele fala o seguinte: todas as pessoas, todas as classes ordenadas segundo uma condição financeira abrangendo todas as categorias que existem, 3 expressões são recursos estilísticos, que traduz a universalidade, como eu acabei de dizer agora, que simplesmente todos vão tomar posse da decisão. Qual é o lado que você vai querer estar? Do lado do anticristo, levar a marca da besta e toda aquela coisa, ou do lado da igreja que será, ou do lado dos judeus que serão perseguidos e se tornarão a igreja. Então essa é a divisão. A escritura é bem específica. O falso profeta vai exigir uma marca, um sinal de lealdade, um sinal de devoção à besta, e essa marca vem sobre a mão direita e também sobre a sua fronte, não à esquerda, à direita. Porque direita, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, pensam, que só quer dizer um lado, só quer dizer uma opção, uma escolha. Não, direita na Bíblia Sagrada, ela quer dizer poder, dunamis.
ou no latim dexter, que quer dizer destra. Então, quando fala da mão direita, está querendo dizer que o poder da besta está sobre a vida daquele que vai aceitar o sinal. E a testa significa que ele carrega no seu coração, porque, para bem da verdade, ninguém carrega nada no coração. O coração é um músculo, apenas uma bomba que jorra sangue por todo o nosso corpo. Quando a Bíblia trata sobre o coração, está falando da mente, por isso que vai levar na marca a testa. Ok? A palavra marca vai aparecer muitas vezes na Bíblia, você que gosta de ler e de estudar. Por exemplo, ela é usada várias vezes em Levítico, referindo-se a um sinal que torna um indivíduo cerimonialmente impuro e está geralmente relacionado à lepra. É interessante também notar que o modo como Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, usa a ideia de marca semelhante à de Apocalipse. Ele diz assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram, gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nessa passagem, o sinal ele serve para preservação. Assim como o sangue espalhado nas ombreiras das portas lá no Egito, quando todo primogênito morreu, aqui agora também o Senhor pede para que seja marcado, para que haja uma separação. Marca, no grego, que é o mesmo que charagma ou charigma, em algumas traduções, significa sinal, significa escolha de lado, posição. No Novo Testamento, no grego, encontramos no livro do Apocalipse palavras que referem-se à marca da besta, lá Apocalipse 13, 16, 17, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 11, Apocalipse 16, versículo 2, Apocalipse 20, versículo Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 4, e por aí vai. Thomas ainda explica que o significado desse termo na antiguidade, a marca lá antigamente, ela deve ser algum tipo de sinal, algum tipo de estigma, semelhante aos que recebiam os soldados e os escravos devotos nos tempos e também na época de João. Na Ásia Menor, os seguidores das religiões pagãs, eles tinham prazer em exibir essas marcas ou essas tatuagens para mostrar que serviam a um determinado deus. No Egito, Ptolomeu IV, Filopator, chamado 221 a 203 a.C., ele marcava um desenho de uma folha de trevo dos judeus que se submetiam ao cadastramento, simbolizando servidão ao deus Dionísio. Bom, nós não estamos hoje tratando, outro dia nós podemos tratar sobre tatuagem, piercing, essas coisas, mas só nesse pequeno relato sobre a marca da besta, só esse pequeno relato já deixa claro o quão de maligno tem a ver a questão da tatuagem no corpo. Imagina que o israelita, quando ele aceitava o cadastramento de Filopator, então logo ele recebia uma marca de uma folha que era adoração ao deus Dionísio. Imagina isso para Israel naquela época, imagina isso, meus amigos e irmãos, para você muitas vezes, ok? Alguns se perguntam assim: por que foi usado o termo tão específico para designar a marca do anticristo? Essa marca parece, às vezes, ser uma paródia do plano de Deus, principalmente no que se refere aos 144 mil selados do Apocalipse capítulo 7. O selo de Deus sobre as suas testemunhas é muito provável, ele é invisível e ele tem o propósito de protegê-los do anticristo. Por outro lado, o anticristo oferece proteção contra a ira de Deus, uma promessa que ele não tem condições de cumprir. A sua marca é visível, é externa, e como os que receberam a marca da besta farão voluntariamente, é de supor que as pessoas sentirão um certo orgulho de terem em essência Satanás como o seu dono. O doutor Thomas ainda afirma que a marca será visível e identificará todos os que se sujeitarem à besta. Parando um pouquinho aqui, acho que você tem visto em alguns lugares aí um certo costarriquenho que está fazendo um movimento muito grande sobre o 666, e ele mesmo está tatuando na mão e fazendo com que a sua religião siga isso daí. Esse daí não é, irmãos, o anticristo, esse daí não é um líder religioso, ele nada mais é do que um bobo útil. Ele está sendo utilizado realmente por Satanás para
anunciar aquilo que ainda virá. Mas ele realmente nada mais é do que apenas uma mera canção de propaganda daquilo que virá a seguir. Uma identificação traiçoeira, bem dito, deve ser lembrado nesse dia. Além de servir como indicador visível à devoção daqueles que servem ao anticristo, a marca será identificação obrigatória para qualquer transação comercial na última metade do período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Esse sempre foi o sonho de todos os tiranos da história. Nós temos o Mercosul, nós temos o euro, nós temos a ALCA, que não emplacou no nosso país, e muitos outros sistemas da ideia de uma moeda universal. Isso nada mais é do que o sonho de todo líder político aqui na humanidade. Eles querem simplesmente facilitar. E qual será a maneira mais simples? Através da marca da besta. Ok? O historiador Sir William Hansen, ele comenta que um Domiciano, imperador romano do primeiro século, levou a teoria da divindade imperial ao extremo e encorajou ao máximo a delação, de modo que, de forma ou de outra, cada habitante da província da Ásia precisava demonstrar sua lealdade de modo claro e visível, e então era imediatamente denunciado e ficava impossibilidade de participar da vida social, de exercer seu ofício. No futuro, o anticristo aperfeiçoará a ideia de Domiciano, esse sistema com auxílio da moderna tecnologia. Hoje nós já temos como que obsoleto um talão de cheques, hoje quase já não se carrega mais dinheiro no bolso. Existe uma discussão eclesiológica muito grande sobre a necessidade e possibilidade de ter uma maquininha ou não de cartão de crédito na igreja. Alguns falam que não deveria ter, que outros falam que deveria ter, mas enfim, nós temos que levar em consideração que essa pós-modernidade ela vai assolando e ela vai vencendo dia após dia. A questão de bíblias nos celulares, nos tablets e todas essas coisas, elas vão trazendo essa pós-modernidade, ok? Essa hipótese ela é reforçada na história pelo emprego da palavra dunetai, que quer dizer possa, Apocalipse 13, 17, que é usada para transmitir a ideia daquilo que se pode ou daquilo que não se pode ser feito. O anticristo não permitirá que alguém compre ou venda se não tiver a marca. O que possibilitará a implantação desta política será o fato da sociedade do futuro não usar mais dinheiro vivo em papel, como acabei de falar agora, como meio de troca. O controle da economia a nível individual, através da marca, encaixa-se perfeitamente no que a Bíblia diz a respeito do controle do comércio global do anticristo, delineado lá no Apocalipse capítulo 17 e também no capítulo 18. É importante nós pensarmos aqui, irmãos, que isso não será implantado de uma maneira ditatória. Não. Isso será implantado gradativamente. E os grupos que receberão a implantação imediata do chip ou da forma como que se queira apresentar, serão realmente aquele grupo de pessoas que ele é subjugado pela economia maior. Então eles terão condição de expor e potencializar a necessidade dessa forma. Com isso, algumas vantagens sobrevirão. Por exemplo, nós temos no nosso país um alto índice de inadimplência. O anticristo vem e ele oferece a solução econômica para todos os moradores, e ele soluciona o problema de SPC, Serasa, desde que a pessoa receba o chip. A ideia, ela passa a ser fantástica, a priori. Os mais velhos vão falar assim: não, eu não vou receber isso, eu vi lá, isso pode ser o sinal da besta, e alguns pegarão esse vídeo no futuro e vão apresentar nas suas casas falando: olha, isso já havia sido profetizado, já havia sido ensinado, e não vão querer fazer para si. Ótimo, essas pessoas tomarão aí devagarzinho o caminho da morte, serão extirpados da sociedade, e logo uma nova geração, os jovens, os adolescentes, eles seguirão defendendo essa tese. Por isso que hoje nas nossas escolas já não se ensinam tanto e já não se dedica tanto mais à educação
a não ser a manutenção do aluno numa sala de aula e não a instrução sacrificial. Porque quanto mais nós tivermos pessoas que sejam manipuladas, mais fácil será a implantação desse chip. Vamos partir para o segundo ponto? Vamos calcular o número. Nesse ponto da profecia de Apocalipse 13, versículo 18, o apóstolo João interrompe momentaneamente a narrativa da visão profética e passa a ensinar aos seus leitores a maneira correta de interpretar o que havia dito. Uma leitura de Apocalipse demonstra claramente que os maus não entenderão o significado, porque rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por outro lado, os demais que estiverem atravessando a tribulação e receberem sabedoria e entendimento, e isso note que nós falamos lá na cronologia que aquele que restringe o pecado seria tirado, que é o Espírito Santo. Se você é um assíduo leitor da palavra de Deus, vai ver que o Espírito Santo, ele produz dons, e um dos dons do Espírito Santo é de palavra de conhecimento. Note, não é conhecimento, mas palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Se o Espírito Santo é retirado, como alcançarão conhecimento ou sabedoria através das Escrituras? Ok? Nesse sentido, a palavra de Deus fica demonstrada claramente quando os maus tomam partido, aqueles que não têm entendimento tomam outro partido, tomam o mesmo partido, e aqueles que têm entendimento passam agora a não aceitar a marca da besta. Essas pessoas que não aceitam a marca da besta, eles não alcançam a salvação por não aceitarem a marca da besta. Isso é um outro engano que o Evangelho tem ensinado. A pessoa acredita, não aceitou a marca da besta, está salvo. E aí eu pergunto, e que é do sacrifício de Cristo no Calvário? E que é do sangue de Jesus que purifica de todo pecado? Não, queridos. A marca da besta é apenas um elemento pelo qual o homem judeu poderá se credenciar para a salvação. Mas aí vem a gravidade do problema. Para que o judeu se credencie e seja salvo, ele tem que reconhecer a Yeshua HaMashiach, ou seja, reconhecer que Jesus é o Messias. Caso contrário, ele pode não aceitar a marca da besta, ele pode não cumprir com os rituais que o anticristo vai estabelecer, porém, se não reconhecer ao Messias, ele não poderá. E aí é onde o judeu prefere morrer, porque reconhecer que Jesus é o Messias para o judeu é reconhecer diretamente que Jesus é Deus, e ele prefere morrer do que reconhecer que Jesus é Deus. Acho que você conhece alguém que está na mesma situação que o judeu do Apocalipse, não é mesmo? Muito bem. A Bíblia, ela no livro de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 14, versículo 9 e 11, capítulo 16, versículo 2, capítulo 19 e 20, capítulo 20, versículo 4, diz que essas pessoas não poderão ser salvas e ainda passam no lago de fogo a eternidade. A relação de um assunto de consequência eterna mostra que Deus proverá o conhecimento necessário para que o seu povo possa segui-lo fielmente. Porém, o livre-arbítrio continuará imperando. O livre-arbítrio, a decisão, continuará com eles. Mas o que essa sabedoria e esse conhecimento permitem que os crentes façam? A passagem que nós lemos diz que podemos calcular. Calcular o quê? Podemos calcular o número da besta. O principal propósito de alertar os crentes sobre a marca é permitir que eles saibam que, em forma de número, o nome da besta será 666. Assim, os crentes que estiverem passando pela tribulação, quando lhes for sugerido que recebam o número 666 na fronte e também na mão direita, deverão rejeitá-lo, mesmo que isso signifique morte. E que bom seria se de imediato fosse a morte. Mas antes de toda morte, vem toda perseguição, vem todo o castigo, vem toda a dor, vem todo o mal que pode fazer. Por isso o Senhor fala assim, não temais aquele que pode matar o corpo, mas que não pode fazer nada mais do que isso. Antes, porém, temam aquele que pode destruir a alma. Isso é gravíssimo, porque antes de matar o seu corpo, o inimigo ele vem com uma grande intenção de corromper a sua alma, destruir você, para que você não tenha esperança da sua salvação. Outra conclusão que nós podemos tirar é que qualquer marca ou dispositivo oferecido antes dessa época ainda não é a marca da besta, que deve ser evitada, porém não é a marca da besta. Portanto, não há motivo para os cristãos de hoje, eu e você, nós encararmos qualquer coisa como sendo o número 666.
de forma supersticiosa. Algumas pessoas vão comprar alguma coisa e você vê o número lá, um televisor está numa promoção por 666, a pessoa vai e não compra porque aí está o 666. Isso, irmão, é um ledo engano, é uma superstição desnecessária para o momento de hoje. Se o nosso endereço da nossa casa tá, número da casa 666, você não precisa mudar de casa e nem pedir para mudar o número da sua casa. O número do seu telefone termina com 666, isso não tem nada de satânico. O código postal, o seu CEP da sua casa termina com 666, não precisa se preocupar com isso. Nada disso tem a ver com satanismo ou tem a ver com uma forma do inimigo querer fustigar a sua alma. Isso simplesmente são presságios para um dia a absorção natural dessa numerologia. Por outro lado, nós precisamos reconhecer que muitos ocultistas, e quando eu falo ocultistas eu falo de religiosos e principalmente do que nós vivemos hoje, o maior problema dos ocultistas que nós temos hoje, que é dentro das igrejas evangélicas. Muitos ocultistas, eles passam a ser instrumentos de Satanás, são atraídos pelo número 666 com uma conexão à futura manifestação do mal. Porém, o número em si não tem poderes sobrenaturais. Quando um crente acredita nisso, então ele já caiu na armadilha da superstição. Ele já caiu na armadilha da idolatria. E com isso, a Bíblia ensina que não há nenhum motivo para atribuir poderes místicos ao número 666. Ok? A carroça na frente dos bois, que é o que normalmente as pessoas passam a colocar ou a fazer. Muitos têm tentado descobrir a identidade do anticristo através de cálculos numéricos. Quantos de vocês, a cada vez que sobe um papa ao poder, esse é o anticristo? Já posicionaram alguma ocasião para mim e apresentaram que o príncipe Charles, ele é o anticristo? Outros já falaram que o Pelé é o anticristo, o Roberto Carlos o anticristo. Enfim, é uma ideia de querer apontar o anticristo. Irmãos, isso é pura perda de tempo. Isso é pura perda de tempo. O que nós precisamos saber é que estamos no fim. A qualquer momento, talvez eu não termine esse vídeo e o Senhor Jesus Cristo venha buscar a igreja. Mas, a parte disso, tentar descobrir quem é o anticristo, isso é pura perda de tempo. É provável que ele já esteja no cenário mundial, é provável que ele já esteja vivendo, porque já estamos nos últimos dias, já estamos vivendo os últimos momentos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina que durante a presente era da igreja, o anticristo está sendo detido e ele será revelado somente em ocasião própria. No versículo 6 fala sobre isso. Ao escolher a palavra revelado, o Espírito Santo quis indicar que a identidade do anticristo estará oculta até a hora da revelação, que ocorrerá em algum momento após o arrebatamento da igreja, após os 3 anos e meio do anticristo, do período da tribulação, que é a ira de Satanás sobre a terra. Após isso somente que se apresentará o anticristo. Portanto, não é possível saber quem é o anticristo antes da ocasião própria. Eu ainda digo mais, se hoje nós conseguíssemos descobrir quem é o anticristo, provavelmente Deus realizaria algum feito para que ele saísse do cenário e outro se levantasse para essa devida representação. O Apocalipse ainda deixa bem claro que os crentes saberão na hora certa quem é o anticristo. Como apontamos agora há pouco, como nós acabamos de falar, o Apocalipse não deixa dúvida de que a tribulação, todos os crentes saberão que receber a marca da besta será o mesmo que rejeitar a Cristo. Então, hoje nós vivemos um desespero teológico. Será que eu recebo? Será que eu não recebo? Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu faço? Porém, naquele momento, eles saberão. É isso que eu queria passar para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Tinha muitas outras coisas para falar, por exemplo, a relação da tecnologia e a marca da besta. Eu queria tratar sobre outros temas, mas eu quero deixar você com um gostinho de quero mais. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Deus abençoe.